Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez estou aqui com vocês, professor Joalan, na disciplina maravilhosa, aquela esperada, a incrível disciplina de educação física, tá? Aquela disciplina que os alunos amam, que os professores gostam. E eu espero que isso não seja exceção no caso de cada um de vocês, tá? Espero que vocês gostem bastante da nossa disciplina. Já acompanho aí alguns retornos das atividades que vocês mandam para mim, mandam lá no grupo. Eu estou acompanhando, estou comentando alguns deles, tá? Depois eu faço até um vídeo de agradecimento a todo o esforço dos professores, alunos que empenham-se em realizar as nossas atividades, tá? Estamos quase chegando no finalzinho da unidade 2, tá? Temos aí essa aula, mais uma, e já vem as aulas de revisão, tá bom? E aí, então, fica muito atento, vai ter a prova, mas você não se preocupe, tenho certeza que vocês vão tirar ela de letra, tá bom? Acompanha comigo, aula 16, e a nossa aula de hoje fala sobre a produção criativa de práticas de ginástica e de condicionamento e consciência corporal. Eita, professor, que tema gigante! É isso aí. Mas isso é para a gente falar basicamente da ginástica, tá? Mas aí eu tenho que entender, principalmente que a ginástica, ela não é só a artística e a rítmica, tá? Eu preciso entender ginástica como as movimentações do corpo. Para isso, eu vou trazer para vocês aqui vários temas, dentre eles a finalidade, os tipos e aplicações da ginástica de condicionamento, que vai ser basicamente o nosso foco aqui, o universo do treinamento funcional na contemporaneidade, nos dias de hoje, os tipos e finalidades de exercícios funcionais, equipamentos utilizados na ginástica funcional e as dicas para o treinamento com exercícios funcionais, tá bom? Tudo isso a gente vai ver hoje, vai ser uma aula bem bacana, tá? Acompanha de pertinho comigo e a gente precisa ter nessa aula consciência do que é funcional. Lembra que eu já falei em outras aulas? Que é de função, de fazer algo, de ser útil, tá? Então, quando a gente trabalhar a questão da ginástica, ela vai muito além das apresentações lá do Diego Hipólito, da nossa medalhista, que foi nas Olimpíadas mais recentes também, tá bom? Eu esqueci o nome da... Se eu lembrar ao final da aula, eu te conto. Se você lembrar também o nome dela... já lembrei. Mas eu não vou falar agora não, tá? Depois eu falo da nossa querida medalhista, tá bom? Acompanha comigo lá no slide a finalidade, tipos e aplicações da ginástica de condicionamento, tá? Você já nota aqui, ó, professor, isso parece uma academia, parece um crossfit da vida aí. É quase isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, primeiro vamos conceituar, né? Ginástica, o que ela vem a ser? É um conjunto sistematizado, ou seja, organizado, tá? De movimentos corporais utilizados para quê? Para exercitar o corpo, com o objetivo de desenvolver e aprimorar, deixar cada vez melhor as nossas capacidades físicas e a eficiência neuromuscular, tá? De execução dos movimentos. O que é isso, professor? É a capacidade que eu tenho de dar informações para o meu músculo e ele conseguir realizar o movimento com exatidão, com precisão, com a habilidade que ele precisa naquele momento. E a ginástica, ela está presente aí, ela ajuda, auxilia, né, na nossa saúde, no esporte, na estética e também está presente no nosso lazer. Todas essas vertentes nós temos ginástica. E aqui nós vamos fazer aquele diferencial. Existem vários tipos de ginástica. Acompanha comigo aqui. Hoje eu vou aparecer mais aqui, porque eu estou com a minha camisa do meu time de voleibol, tá? E aí tem o símbolo que a gente criou, tudo bonitinho. Se você quiser saber mais, depois você me pergunta, beleza? Vamos lá. Então, a ginástica competitiva, nós temos ela, que é a ginástica da nossa medalhista Rebeca Andrade, que ela ganhou uma medalha lá e tal. Competitiva do Diego Hipólito, que foi um medalhista grande também. E aí nós temos a ginástica fisioterápica, que é aquela presente ali para melhora do condicionamento de uma pessoa que sofreu alguma lesão, por exemplo. Eu tive uma lesão aí no meu pulso.
lesionou, inflamou, quebrou, engessou, ficou aquele tempo parado, aí eu preciso ir para uma ginástica fisioterápica para que ela possa reestruturar, dar novamente a movimentação para o meu pulso que antes ela tinha, antes do infortúnio lá. Eu tenho também a ginástica de condicionamento físico, que é o que a gente mais vai falar, que é para ajudar o meu corpo a ser mais funcional, e a ginástica de conscientização corporal, ou seja, aquela onde eu percebo como o meu corpo funciona, quais são todas as partes dele. Professor, eu sei quais são todas as minhas partes, eu tenho os braços, a cabeça, né? A cabeça, as pernas, tá tudo aqui. Não, mas não é somente isso. Para que serve cada um? Qual que é a função de cada um nesse corpo? Você sabe até onde você consegue se alongar? Você sabe até onde o seu músculo contrai? Então, tudo isso faz parte da ginástica da conscientização corporal. Eu entender quais são as habilidades que o meu corpo possui. Beleza? E aí nós temos aqui o quê? O conceito, né, da ginástica funcional, que ela está relacionada ao movimento e à habilidade do movimento. E ela vai me ajudar muito na vida diária. Como? Quando eu sento, quando eu levanto, quando eu apanho algum objeto do chão, quando eu brinco com meu filho, com a minha filha, com o sobrinho, com o neto, com a galera lá, quando eu subo e desço escadas. Então, tudo isso, a ginástica ela vai me ajudar a melhorar essas atividades diárias, porque ela vai me proporcionar o quê? Mais estabilização, uma locomoção melhor, então vou me movimentar com mais eficiência, e uma manipulação melhor. O que é manipulação, professor? Capacidade que eu tenho de pegar objetos e manuseá-los, tá? E aí nós temos algumas habilidades básicas que elas também são incentivadas na ginástica, que são o agachar, levantar, empurrar, puxar, arremessar, saltar e correr, que são habilidades que a gente já tem, mas que elas também podem ser melhoradas e aprimoradas dentro da ginástica funcional, beleza? Então vamos entender um pouquinho sobre o treinamento. Acompanha comigo lá no slide. O conceito de treinamento funcional. O treinamento funcional, ele vai ser uma junção da calistenia, tá? E do movimento funcional. Mas o que vem a ser cada uma dessas coisas? A calistenia são movimentos naturais do ser humano, como esses que eu falei para vocês. Saltar, correr, pular, pegar, agarrar, lançar. E que elas utilizam aí o peso do próprio corpo e a sobrecarga, tá? Perdão, o peso do próprio corpo é a sobrecarga. Então você não vai usar nenhum outro material adicional, você vai usar somente o peso do seu corpo. Então, quando você quiser uma sobrecarga maior, você vai usar um número maior de repetições ou um exercício que exija mais força, né? Aliado a isso, eu tenho movimento funcional, que são movimentos corporais presentes na vida diária, aqueles que a gente já mencionou, e movimentos naturais do ser humano. E no movimento funcional, eu utilizo o próprio corpo e também posso usar alguns acessórios. Quando eu junto essas duas coisas, eu tenho aí o treinamento funcional, que ele me ajuda a aprimorar a habilidade de movimento, a força da região do tronco ou core, tá? Eu não sei se vocês lembram, que eu já comentei para vocês, o core ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então é a musculatura que compreende ali a parte do abdômen, do quadríceps, ajuda tudo isso aí no movimento funcional. E também a nossa eficiência neuromuscular, tá bom? Então, no treinamento funcional ou a ginástica funcional, qual que é o melhor, né? Qual que é a diferença entre eles? Então, o treinamento funcional, ele é igual método de treinamento. Então, eu tenho uma metodologia própria, eu tenho uma metodologia organizada ali, e ele vai me ajudar na minha locomoção, na estabilização e na manipulação, como eu já disse a vocês. E o treinamento funcional ele tem por característica o quê? Ele ser muito dinâmico e integrado. Ele tem várias estações, vários movimentos diferentes que você faz, focados ali na melhora funcional do seu corpo. E ele, aprimora as capacidades físicas, né? Você fica mais forte, mais rápido, mais estável, com mais habilidades, fortalece a região do core e aumenta também a eficiência muscular. Acompanha comigo aqui, ó. Vou deixar para vocês bem rapidinho uma externa muito bacana. Assiste aí que já já a gente volta para continuar nossa aula, beleza?
local da casa preferido de Matheus. Esse jovem de 16 anos de idade chega a passar mais de 6 horas por dia no quarto dele, jogando pela internet. Sem falar nas horas que ele passa em frente ao celular, não só nas redes sociais, mas também jogando. Isso mesmo, Matheus passa horas sim no celular, em frente ao computador, em jogos virtuais. Mas o lazer dele não para por aí. No final do dia, quem ganha a atenção do jovem é a magrela, a companheira bike, a bicicleta. Assim como o Matheus, centenas de jovens, adolescentes, famílias inteiras costumam vir aqui nos finaizinhos de tarde no Espaço Alternativo, um dos pontos de encontros aqui da nossa capital. Eles realizam as atividades físicas como andar de bicicleta, caminhar, correr, patinar, enfim. Mas também há aqueles que apenas se reúnem para conversar, colocar o papo em dia em uma mesa de bar, por exemplo. Mas existe um outro ponto de encontro, onde esses jovens costumam se reunir nos finais da tarde, aqui em Porto Velho. E é para lá que a gente vai agora. E é aqui, no Skate Park, onde muitos jovens também costumam se reunir para correr, caminhar, patinar, jogar vôlei ou fazer manobras radicais no Ralph. Mas por que será que esses jovens resolveram escolher essas atividades? Será que as aulas de educação física influenciaram de alguma maneira nessas práticas? Hilary também gosta de jogar vôlei todos os dias e afirma que as aulas de educação física também contribuíram para a escolha da modalidade. Mas Hilary não abre mão de estar com os amigos da igreja em outros lugares, já que tem como um lazer. Se sente bem na realização dessa atividade como cristã. Hilary, de alguma maneira, as aulas de educação física te influenciaram nas tuas escolhas das atividades físicas que você realiza hoje? Então, influenciaram sim, de repente assim, nas aulas da escola, quando o professor levava a gente pra quadra, aí ele botava a gente pra jogar bolinha com uma manchete, dar um toque assim. Aí comecei a gostar daquilo e aí eu fui e comecei a praticar o esporte. Procurei e tal, comecei a fazer aula, paga mesmo, e agora tô aí treinando todo dia pra melhorar no esporte. Além do vôlei, o que mais você pratica? Então, eu jogo só vôlei mesmo. Cheguei a fazer luta algumas vezes, mas aí não gostei muito não. Meu negócio é o voleibol mesmo. E quando você não está praticando o que você mais gosta, que é o voleibol, o que você costuma fazer? Sair com as amigas? O que você costuma fazer como lazer? Então, eu costumo ir à igreja, costumo evangelizar na rua e tal. Participo de vários projetos, como o King's Kids, projetos de evangelismo de rua mesmo. Também gosto bastante de estudar, né? Estudar para ter um futuro melhor aí na vida. Lazer é o tempo livre que uma pessoa passa sem que esteja trabalhando. É um tempo recreativo, onde esta pessoa pratica algo que lhe dá prazer, essencial para a saúde mental do ser humano. Não importa a idade, nem a atividade. Em Rondônia, os hábitos de lazer dos jovens são bem variados. Ao ar livre, costumam patinar, pedalar, jogar uma pelada com os amigos, se aventurar em uma trilha no meio da mata, tomar um banho de rio ou cachoeira, andar de skate, correr, caminhar ou simplesmente ler um bom livro. Enfim, além dessas atividades, existem outras em ambientes fechados, como os treinos nas academias de musculação, nos funcionais, balé, danças de salão, entre outros. Mas também existem as atividades de lazer mentais, tudo sem exagero, claro, como os jogos, seja virtual ou não. Ainda existem as formas de lazer emocionais, porque jovem também gosta de curtir, não é verdade? Curtir uma boa música, na balada ou no barzinho, passear no shopping, ir ao cinema. Esses são os hábitos mais comuns dos jovens de Rondônia, quando não estão trabalhando ou estudando. E aí, minha galera, aproveitaram aí a nossa externa bem bacana, que fala das práticas, né, das práticas de atividade física, do universo aí do treinamento funcional. E agora nós vamos ver esse universo funcional hoje, na contemporaneidade. Já viram na externa, a gente vai ver um pouquinho mais aqui na nossa aula, beleza?
Acompanha lá comigo no slide. E aí, neste universo, nós temos aqui as especificidades do treinamento funcional. Ele considera o corpo, né? Opa, deixa eu pegar aqui minha caneta. Ele considera o corpo... Caneta. Beleza. Em ação, compreende as demandas de movimento e os tipos de desafios e estresse dos indivíduos e a sua rotina. Ou seja, ele prepara o indivíduo para a rotina diária, tá? O treinamento funcional trabalha o corpo de maneira integrada e não em partes isoladas. Então, por exemplo, você vai para uma academia, ela vai trabalhar uma musculatura específica ali, só aquele músculo. Um exercício de rosca direta, por exemplo, vai trabalhar só o bíceps ali, tá? Vai trabalhar outros músculos mais em secundariedade, tá? Porém, no treinamento funcional, você vai trabalhar a movimentação, vai trabalhar aquele músculo em algo funcional, fazendo algo integrado com outras musculaturas. Então, isso que é bacana no treinamento funcional. Em qualquer idade, o treinamento funcional faz solução adequada ao indivíduo. Claro que daquele jeito lá, fazendo individualmente para cada um. E aonde, professor, que eu posso praticar esse treinamento funcional? Onde é que ele existe? Então, ele tem inúmeros espaços aí. Pode ser em espaços abertos, em campos, em praças, em quadras. Todos os lugares são possíveis. Também tem funcionais na academia, nas praias, para quem mora à beira da praia, tá? Então, tudo isso pode acontecer. Aposto que você já encontrou por aí, em alguma quadra de areia aí, de vôlei de praia, a galera passando pelos cones, fazendo escadinhas ou bambolês por aí. Hoje aqui em Rondônia é bem comum esse tipo de treinamento orientado por um profissional de educação física, tá? E ele também pode acontecer e deve acontecer nas aulas de educação física, porque é onde que eu vou educar meu corpo? É aqui na escola, é ainda na joviedade, enquanto eu sou jovem, né? E aí o treinamento é também para crianças, e eu vou te contar um negócio bem legal aqui, chega aqui comigo. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, né, com a nossa contemporaneidade, com os dias de hoje, as crianças no geral, não estou dizendo que é o caso de vocês, mas umas crianças ali do Panamá, de outros lugares, né, elas fazem cada vez menos atividades físicas, porque elas estão ali, ó, grudadas nas telas, nos celulares, nas TVs, nos tablets da vida. E aí surgiu há um pouco tempo atrás, o treinamento funcional para crianças. Olha que legal, vou tirar a criança ali do celular e vou colocar ela numa academia própria para elas, que eu vou ensinar elas a pular, a correr, a brincar. Ah, mas minha criança já sabe fazer tudo isso. Perfeito, mas tem muitas aí que não conseguem correr adequadamente, não conseguem se deslocar sem estar caindo, tropeçando em algum local. E o treinamento funcional para a criança, destinado a elas, ajuda muito nesse processo, tá bom? Então fica a dica aí para quem tem suas crianças mais sedentárias em casa. Vamos lá comigo no slide? E aí nós temos aqui também movimentos do esporte, tá? Durante o meu treinamento funcional, ele pode melhorar a minha movimentação no esporte. Se eu treino para fortalecer os membros inferiores ou os membros superiores, me dá mais equilíbrio para me praticar exercícios que exijam tal equilíbrio ou que exijam musculaturas específicas, como a do tronco, a dos ombros. Então, em tudo isso, o treinamento funcional adequado vai me ajudar aí. E nós temos os tipos dos exercícios funcionais. Então, eles podem ser de variados tipos. Dentre eles, os tipos de movimento, tá? Que reproduzem movimentos inerentes às atividades do nosso cotidiano, através de exercícios físicos dinâmicos e divertidos. Ou seja, ele pega uma coisa que eu faço dia a dia, que eu me locomovo, por exemplo, no dia a dia eu subo escadas. Então, no dia a dia eu tenho que andar ali na ponta dos pés, porque eu me desloco por um determinado espaço. Então, o treinamento funcional vai pegar essa atividade sua do dia a dia e vai colocar dentro de dinâmicas e diversos tipos de exercício para que você fortaleça aquela musculatura e melhore aquele movimento, tá? Dentre os tipos de exercício, nós temos aí os agachamentos, arremessos, avanços, afundos, pranchas, deslocamentos de diversos tipos e direções e também a nossa basiquinha corrida. Se você já viu uma galera às 5, 6 da manhã
correndo na rua em grupo, tudo de tênis, não eram malucos fugindo de um cachorro, eles estavam fazendo treinamento funcional, beleza? No agachamento, esse ato envolve grandes grupos musculares e toda a região do core. Possui também a relação de proximidade muito grande com atividades da vida diária, tá? E qualquer indivíduo desde muito cedo já faz movimentos como agachar, levantar, sentar, e isso é muito importante ser treinado. No esporte, nós temos tipos de agachamentos aí, como no voleibol, para me receber uma bola, ou para saltar eu preciso agachar antes, no esporte de salto em distância, no tênis e também nos levantamentos de pesos e afins. Tudo isso eu preciso ter força muscular o suficiente para conseguir agachar e levantar sem problemas. E aí nós chegamos à finalidade de treinamento funcional. E ela tem como princípio o quê? Preparar o organismo de maneira íntegra, segura e eficiente através do centro corporal, chamado nesse método por core. E aí, como a gente já falou muito dessa palavrinha, eu vou vir aqui com vocês para exemplificar, tá? Se você entra, começa a estudar ali a musculatura do abdômen, professor, eu vou para o treino de um Muay Thai, eu vou para o treino de Jiu-Jitsu, eu vou para o treino de Taekwondo, eu vou para o treino de futebol, e o meu treinador vive mandando eu fazer abdominal. É abdominal de frente, é oblíquo, é curto, é longo. Por que tanto? Porque a parte abdominal, essa nossa parte aqui, onde envolve o abdômen, parte das costas, o quadríceps, ela é conhecida como core. E ela é responsável por boa parte do seu equilíbrio corporal. Então, se eu tenho um abdômen fortalecido, se eu tenho umas costas fortalecidas, eu vou conseguir lutar melhor, correr melhor, me deslocar melhor, porque o meu centro de equilíbrio está estabilizado. Então, eu consigo... Já aquela pessoa que tem dificuldade de andar com um pé na frente do outro, seja pelo meio-fio, por cima de uma árvore ou algo do tipo, essa pessoa tem deficiência no equilíbrio, tem pouca força na parte do core e por isso ela anda desequilibrada, tá? Não é psicologicamente, é fisicamente. Então vamos lá no slide com a gente. Por que é importante o treinamento do core? Eu já expliquei para vocês, dei um spoiler legal, mas o que é o core, né? Um resumo aqui científico. É o complexo lombopélvico e dos quadris responsável pelo quê? Pela produção de força, pela redução de força, a redução no sentido de eu conseguir fazer com menos força a atividade, tá? Geração de estabilidade, manutenção e alinhamento postural, você anda posturado, e a aceleração e desaceleração de qualquer movimento corporal, ou seja, eu consigo controlar melhor as estruturas do meu corpo. Nas áreas rurais, a força, a estabilidade e a resistência muscular são muito usadas, como os músculos do abdômen, da região lombar, da pelve e do quadríceps. Tarefas como levantar, carregar, agachar, se plantar ou colher também fazem aí uso do core, tá? O uso dessa musculatura aqui que precisa ser melhorada, treinada para quem tem dificuldade. Então você, se está longe da cidade ou dentro da cidade, não deixa de usar o core no seu dia a dia, tá bom? E aí ele ajuda aqui a prever lesões, a melhoria do equilíbrio da estabilidade, aumento da eficiência e resistência, facilidade nas atividades do cotidiano, não me canso à toa, e também a melhora da postura e a redução do desconforto. Eu passo a sentir menos dores quando eu estou realizando a atividade e pós elas também. E aí nós temos aqui algumas habilidades biomotoras do treinamento funcional. E elas são o equilíbrio, a força e a resistência, e também a coordenação, a velocidade e a flexibilidade. Tudo isso pode ser treinado dentro do treinamento funcional, da ginástica funcional. A força e a resistência, elas geram aí resistência muscular. A velocidade e a coordenação, elas geram agilidade. E a velocidade e a força, elas geram potência, tá? Então, quer ter potência, treina aí bastante agilidade, bastante velocidade e bastante treinos de força. Como que é realizado o treinamento funcional, né? Eu tenho uma base de movimento, que é a preparação, a mobilidade e a estabilidade.
o movimento e a ação, que é a progressão, força e resistência, e a transferência de movimento, performance eficiente e adaptações positivas. Aí deixa eu dar um exemplo para vocês aqui bem legal. Vem cá. O que é isso aí? Isso é a base para o treinamento. Quando eu vou fazer o treinamento funcional, eu tenho uma sequência didática que eu percorro. Então eu começo lá com a preparação, a mobilidade e a estabilidade. O que é isso? Vou me preparar para fazer um movimento de levantamento de peso. Então primeiro eu vou pegar uma barra sem peso, eu vou esticar os meus braços, vou recolher meus braços para ver se está tudo certo. Eu vou agachar e pegar a barra sem peso, leve. Isso eu estou trabalhando a mobilidade e a estabilidade. Ou seja, eu consigo pegar e levantar a barra sem nenhum problema. Então minha mobilidade está ok, está aquecida, está tranquilo. Eu não caí, eu não me desequilibrei com a barra sem peso. Beleza, está tudo ok. Aí eu vou passar para a próxima fase, que é a progressão. Ou seja, eu já coloco peso, eu já aumento a dificuldade do movimento. Aí é onde eu já vou treinar a força e a resistência. E depois eu venho com performances mais eficientes. Eu começo a corrigir aquele movimento, eu dou mais amplitude a ele, eu acrescento mais movimentos dentro daquele movimento, sem perder o foco da resistência e da força. E aí deixa eu contar uma história legal para vocês. Eu fui no treinamento funcional uma vez, e aí o meu colega me ofereceu umas aulas grátis lá. Peguei e fui embora. De graça, tá injeção na testa, né? Fui, levantei às 5 da manhã, cheguei lá no treino. Eu corri, eu pulei, eu saltei de um lado para outro, eu levantei barra, fiz uns 15, 20 minutos ali do primeiro momento. Ele chegou e falou assim para mim, acabamos o aquecimento. Falei, como é que é, meu filho? Então eu estava morto, jogado ali, suado no último, e tinha acabado o aquecimento. E tudo aquilo foi só a primeira parte, só essa base de adaptação e imobilização. Então é processo, tá? Tem que ir se acostumando devagarzinho. Vamos lá no slide comigo. Equipamentos utilizados, aí são diversos, eu vou deixar aqui para vocês olharem, tá? A gente tem muitos equipamentos que podemos usar no treinamento funcional. E alguns deles são bolas de medicina em bola, aquelas bolas pesadas, né? Discos de estabilidade, como esses aqui, por exemplo. Fita de suspensão, barreiras, barras e pesos. Caixa de pliometria, é maravilhosa. Aqui nesse desenho não tem a caixa de pliometria, cadê? Deixa eu ver se está no outro aqui. Não tem. É uma caixa que fica pulando em cima dela e saltando. É bem legal, ajuda a melhorar a musculatura das pernas. Cama elástica e afins. Cones elásticos, argolas, kettlebell e bastões. Tudo isso você pode usar nos seus treinamentos funcionais. Eles podem acontecer de diversas maneiras. Olha que legal. Na areia ali, segurando, mantendo a resistência e o equilíbrio. Deslocamento de força, que é deslocamento lateral para manter o equilíbrio e a força na velocidade. E esse aqui que não é divino, esse exercício aqui, tá? Parece uma simples corda, mas ela é, na verdade, um instrumento de tortura. Brincadeira, tá? É uma corda que você movimenta aí para fortalecer bíceps e tríceps de um jeito bem dinâmico, bem bacana. E aqui, a nossa plataforma de equilíbrio. Então, nós temos o pneu, a corda, o basal. Temos também fita de suspensão, pouco utilizada, tá? Mas faz parte também do uso para esse treinamento de força. Essas fitas. Cinto de tração, que ajuda você a melhorar a sua força ali de explosão, de saída. E aqui nós temos dicas para o treinamento com exercícios funcionais. Umas dicas para você se atentar se for fazer aí sem o acompanhamento. Os cuidados com o agachamento, tá? Vou fazer um agachamento com barra. Em agachamento com barra, a posição da barra determina a posição do corpo. Ou seja, se ela está na frente, você tem o corpo que é o joelho, ele pode passar assim da ponta do pé, esquece esse mito aí um pouquinho, tá? E aí coloquei a barra para trás, já é outro tipo de movimentação. Então, a depender de onde está a barra, eu vou me agachar de uma determinada forma. Mas nota aqui, os pés são sempre bem plantados ao chão. Aqui na imagem não mostra, mas eles são apontados sempre para fora e nunca para dentro, tá? Igualmente os joelhos. Isso aí é bem bacana de ver. O afundo, que é um exercício também semelhante, ele é um tipo de agachamento, mas ele é mais específico, né? Que envolve o corpo de forma integral.
fazendo ajustes em relação à profundidade do movimento e afastamentos interoposteriores, ou seja, eu vou agachar uma perna em um determinado ângulo e a outra perna em outro ângulo. Exemplo, na vida diária, apanha-se objetos no chão desta forma. No esporte, como esgrima, esportes coletivos, lutas, tênis e demais esportes de raquete, também se usa muito o afundo. Ó, o cara aqui fazendo o afundo para receber e o outro para atacar a bola. O avanço, tá? Avanço também muito conhecido nas academias, é similar ao afundo. Tem como principal função o deslocamento. Esse aí você vai avançando, como o próprio nome já diz, né? O afundo é um movimento estático. Você afunda ali, abaixa, flexiona seus membros ali paradinho mesmo. No avanço você vai caminhando. Nas artes marciais, como karatê, kung fu, tai chi, entre outras, é uma posição básica para deferir golpes. Então você se desloca nela para conseguir se movimentar. Na vida diária está presente nas corridas, nas subidas de escadas e tudo mais. Beleza? Acompanha aqui comigo. Já aprendeu a fazer agachamento, já aprendeu a fazer o afundo, viu como é que é tudo bonitinho, certinho, sem machucar, tá? E aí eu vou deixar para vocês aqui um exercício para vocês fazerem agora, ó. Vou encerrar a aula 5 minutinhos antes para vocês fazerem esse exercício dentro da sala de aula. Filma e manda para mim que eu quero ver todo mundo aí ativo no treinamento funcional, beleza? Vamos lá ver que exercícios são esses, professor? Acompanha comigo no slide que eu vou explicar, tá? Esse aqui é bem detalhado. Vamos lá, a galera pega em duplas aí, tá? Todos esses são em duplas. Então, primeiro vamos fazer o agachamento de mãos dadas, que ele pode ser desta maneira aqui, as duas mãos juntas, perninhas afastadas na linha do ombro, pés apontando sempre para fora, tá? E ambas as pessoas agacharem juntas. E eu posso ter essas duas maneiras aqui, ó, mais pertinho ou mais afastado, tá bom? E ainda tem o terceiro tipo, que é esse com mãos cruzadas. Eu posso pegar ambos com a mão esquerda ou ambos com a mão direita, uma única mão, dando mais amplitude no movimento, tá? O segundo é o afundo também de mãos dadas. Vou permanecer aqui, posso trocar de dupla, porém o que vai mudar vai ser a posição das pernas. E esse aqui é o mais difícil, tá? Porque você vai usar apenas uma das pernas para afundar, para fazer o afundo. E aí o outro apoio é o seu colega. E temos também a cadeira, esse aqui é bem legal, tá? Cuidado para não cair, para não se machucar, tá? Abaixa até onde dá sustentação e depois ergue novamente. E o abdominal com bola. Esse é bem legal porque não tem como enrolar, tá? Um faz, sempre está passando a bola para o outro, tá? Então, ela desce e leva a bola. Quando ela volta, entrega a bola para outra colega que desce e volta com a bola. Isso é bem bacana, não tem como enrolar não, tá? E o abdominal também tem essa opção aqui de cruzar as pernas dessa maneira e fazer ele mais longo, tá? Deitar mais no corpo. Todas as atividades, 3 vezes de 15 repetições, tá? Dá um descanso de 1 minutinho, de um para outro, para não estressar muita musculatura. Vamos fazer aí na sala de aula, procura um lugar que dá para fazer aí e vem comigo no meu cenário enorme, aquele cenário gostoso, lindo, maravilhoso da educação física, tá? Vou deixando aqui o meu abraço, o meu beijo a cada um de vocês. Abraço para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo e até a próxima aula.